cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor e quero começar dizendo a importância da presença de Deus na nossa vida. Muitas pessoas, às vezes, quando a gente fala de Deus, elas contam um testemunho que a gente fica, assim, até incrédulo de tão poderoso que é aquele testemunho, né? De tão, às vezes, absurdo, às vezes incompreensivo. E porque às vezes com a gente, às vezes com você, a sua chegada ao reino de Deus, ela não aconteceu de uma maneira assim estrondosa, espetacular, né? Com sinais poderosos. E às vezes por isso a gente acaba não entendendo a chamada de Deus na nossa vida. Porque Deus chama as pessoas de várias maneiras, de várias formas. E quando você lê a Bíblia, você vai entendendo, né? Deus tem o poder para curar uma pessoa de qualquer enfermidade, instantaneamente. Mas quando Deus determina a cura de Ezequias, por exemplo, Deus manda ele colocar uma pasta de figo na ferida para curar a ferida. Deus não precisava disso, entendeu? E Deus fala, olha, daqui 3 dias você vai lá na igreja, no templo, né? Porque Deus trabalha de várias maneiras, de maneiras diferentes. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para que você entenda que não importa o que você viu ou o que você está vendo. Jesus falou, felizes aqueles que não viram e creram. E, irmãos, nessa caminhada no reino de Deus, eu vi pessoas contarem testemunhos absurdos que a própria ciência dizia que não tinha solução, não tinha jeito. Mas essas pessoas foram impactadas por esse milagre poderoso. Eu mesmo tive a oportunidade de vivenciar na minha própria vida coisas sobrenaturais muito poderosas. Mas isso não quer dizer nada, irmãos. Às vezes você vê uma pessoa que vem de um testemunho extremamente impactante, mas ela não consegue se converter de verdade. E eu quero dizer isso porque muitas vezes você fica com a sua autoestima baixa e acha que Deus está falando só com o outro, só com aquele que fala em línguas, aquele que faz revelações, aquele que está no altar. Não se iluda, Deus não faz acepção de pessoas. E se um dia apareceu uma Bíblia na sua mão, não importa se foi você que comprou ou se foi alguém que te deu, é porque Deus, Ele já fez um milagre na sua vida. Ele deu para você a mesma oportunidade que deu para mim, a mesma oportunidade que deu para o pastor mais famoso aqui da terra. Porque a Bíblia é a mesma. As palavras são as mesmas. O projeto é o mesmo. O Deus é o mesmo. Ele é pai daquele pastor que tem 30, 40 anos de pastorado, que é PhD em teologia, que conhece toda a palavra, como ele é teu pai também, não importa se você leu uma página da Bíblia. Mas se ele te chamou, por isso que Jesus fala, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. E é importante você entender isso,
e você conceber que já aconteceu um grande milagre na sua vida, o fato de Deus te chamar, de Deus te dar a mesma condição que qualquer um outro que está já no reino dele. Portanto, a Bíblia ela vem nos ensinando que nós temos que lutar. A luta é sua. Eu vejo muitas pessoas reclamarem da igreja, eu vejo muitas pessoas reclamarem dos sacerdotes, mas a vida é sua. A salvação ela depende de você. Deus já deu as ferramentas, Deus deu a Bíblia. O problema é que nós, infelizmente, buscamos facilidade, mas não gostamos da facilidade. Se a pessoa falar assim, olha, só a solução é simples, só você enfiar a mão no bolso direito que está solucionado o seu problema agora. Você já enfia a mão no bolso esquerdo, no bolso de trás, no bolso da camisa, você fala, não é possível, só enfiar a mão no bolso direito é muito fácil, entendeu? Você não se conforma com a facilidade, tanto é que a pessoa, para ela conseguir aqui na Terra, alcançar alguma coisa importante, principalmente no lado financeiro ou no lado profissional, ela tem que ler muitos livros, ela tem que estudar muito, ou tem que trabalhar muito. Não é verdade? Aí Deus, quando Ele olha do céu, que Ele se agrada de você, o que Deus pede de você? Deus te dá uma marreta para você ficar quebrando pedra? Deus te dá um machado para você ficar o dia inteiro rachando lenha? Deus te dá uma Bíblia dessa grossurinha, com apenas 1189 capítulos, só isso, é um livro só, gente. É só um livro. Mas você arruma todo tipo de desculpa para ler ele. Essa é a verdade. É o mesmo livro para todas as pessoas na face da terra. É o mesmo livro pelo qual Jesus deu a vida, pelo qual os discípulos deram a vida. É o único livro que diz quem é Deus, qual o projeto de Deus para o ser humano e o que Deus quer de você, o que você precisa de fazer para você vencer a morte, que é o maior inimigo seu. O maior inimigo seu é a morte. E para você conseguir atravessar essa caminhada aqui na Terra, que na verdade é uma caminhada curta, na qual as suas forças vão se acabando, e se você adquirir a sabedoria de Deus, porque a sabedoria do homem você já sabe que não presta, né? É só você ligar a televisão na sua casa, que você vai ver de 3, 4, 5 mil anos para cá, o que a sabedoria do homem fez? Fez luz elétrica, fez avião, fez internet, fez celular, mas e daí? Era para estar todo mundo feliz, era para estar todo mundo se amando, era para você estar pulando e exaltando de alegria todo dia, com todo esse conforto. Os nossos antepassados, o meu bisavô, o meu tataravô, ele dormia em colchão de palha, ele não tinha luz elétrica, ele não tinha um ar-condicionado, ele não tinha um celular, ele não tinha uma televisão, ele não tinha um telefone, ele não tinha um rádio, não tinha nada. E você tem tudo e não está feliz? Então quer dizer que a sabedoria do homem não resolveu a parte mais importante da sua vida, que é você viver em paz nesse mundo, que é você apreciar os dias de vida que você tem.
E é por isso que, lendo a Bíblia, você vai compreendendo como você consegue vencer todas essas negatividades, toda essa infelicidade que há nesse mundo, toda essa pressão, essa perseguição que há sobre nós. E você compreendendo isso, você não vai mudar o mundo. Você não vai mudar o mundo. Gente ruim vai ter a vida inteira, sempre teve. A maldade sempre teve. O que vai acontecer é que você vai mudar o seu mundo. Só que se você realmente andar conforme a palavra de Deus, você nunca mais vai andar sozinho. Você vai andar com Deus, que te ama 24 horas por dia, te ama de verdade, que é 100% honesto, 100% justo, 100% amor. E está vivo, é uma pessoa, Deus é uma pessoa. É uma pessoa que ele tem sentimento, que ele tem pensamento, que ele fala, que ele pensa, que ele age, que ele tem personalidade. A única diferença é que ele é a pessoa mais poderosa do universo, é só isso. E nós somos um projeto dele. Ele nos tem como filhos. E ele é tão perfeito que ele suporta a nossa fraqueza. E qual o maior problema que nós temos? O maior problema que nós temos é que no projeto do ser humano, Deus fez um vazio em nós, que é um vazio que está no nosso peito, é um enorme buraco que nós temos aqui no peito, que nós tentamos, equivocadamente, como cegos, preencher esse vazio com as coisas materiais. Você acha que agora, se você comprar aquele carro ali, você agora vai ser feliz para sempre. Você acha que se comprar aquele apartamento, você vai ser feliz para sempre. Você acha que se casar com aquela pessoa, agora você vai ser feliz para sempre. E você não consegue se satisfazer com nada. Nada. E principalmente nos tempos modernos, as pessoas não estão satisfeitas com nada. Tudo é muito temporário, é tudo muito rápido, é apenas o prazer da carne, o prazer do coração, que acaba. É aquela luz de vela, sabe a luz de vela? A vela acaba, aquela luzinha fraca que acaba. E a proposta de Deus, o que é? Deus criou esse vazio no seu peito para você amar a Deus. Por isso que o mandamento que supera todos os outros mandamentos, que está acima de tudo e de todos, é amar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu corpo, com todo o teu entendimento, o entendimento que vem lendo a palavra de Deus. E é só isso. Olha o que Deus está pedindo de você. Olha, Deus te dá um livro só, para você ler, para você saber quem é Ele, né? Porque nós, quando chegamos nesse mundo aqui, a gente não sabia nada de nada. Aquele que foi criado no Japão aprendeu a falar japonês, aprendeu a comer de palitim. Nós somos criados aqui no Ocidente, né? Não temos essa cultura, aprendemos a falar português. E fomos crescendo, e a engrenagem da sociedade foi colocando os pensamentos dela em nós. É isso que aconteceu. Mas se você parar para pensar, essa cultura do mundo que está aí, você vai ver que isso aí não presta para você, não serve para você. É uma cultura totalmente sem lógica, totalmente equivocada. Mas eles te contaminaram com ela. Por isso que Deus ele fez a Bíblia para você. Por isso que Deus fez a igreja para você. Por isso que Jesus exorta você a orar lá no seu quarto, orar na sua casa. É para isso, para que você pegue a cultura de Deus para você, para que você entre no reino de Deus. Por isso que Jesus fala, a vós é chegado o reino de Deus. Não é o reino desse mundo. É tudo diferente.
O amor é diferente, a maneira de olhar é diferente, a maneira de falar é diferente, a maneira de sentir é diferente, a maneira de agir é diferente, porque é uma coisa real, é aquilo que já está escrito dentro do seu ser, do seu coração. Então, irmãos, é simples. Você tem que começar a tomar decisões, atitudes, assim como você, quando acorda, toma uma atitude de escovar seu dente, assim como você toma uma atitude de ir para o seu trabalho, ou ir para uma faculdade, ou para uma escola, você tem que tomar a atitude de começar a adorar a Deus. De se converter. Converter a quê? Quando a Bíblia fala em conversão do início ao fim, que conversão é essa? As pessoas ficam querendo entregar toda essa ansiedade delas a uma religião. As pessoas gostam de ser religiosos, de serem conduzidos. Deus não quer que você seja conduzido por ninguém, Deus quer que você seja livre. Deus quer que você seja livre. Deus não está preocupado com o tamanho da sua fé, com o tamanho do seu amor. Deus não está preocupado com o que você fez ontem. Deus está preocupado se hoje você quer tomar uma atitude de, em primeiro lugar, amar a Deus. E você vai ter que determinar isso para você. Lá na sua casa, você vai ter que determinar para você: Senhor, eu preciso te amar. Eu não estou te amando. Por isso que é fácil conviver com o santo. O santo, ele é de pedra, ele é de barro, você bota ele num canto, quando você precisa dele, você vai lá e fala com ele. Deus não foi feito para você botar num canto. Relacionamento com Deus é de amor intenso, de amor verdadeiro, para encher esse vazio que você tem, que não acaba nunca. É igual comida, você pode comer a melhor, olha, você pode ir hoje jantar, comer a melhor janta da sua vida. Quando for amanhã de manhã, você está com fome, entendeu? Por isso que Jesus falou, olha, se você tomar a água que eu te der, você nunca mais terá sede. Se você comer a comida que eu te der, você nunca mais terá fome. Por quê? É fome de verdade, é sede de verdade que você tem. Da realidade do reino de Deus, que é uma realidade, gente. O reino de Deus é real. Ou você crê, ou você não crê. Você não tem outra saída, não. E entenda que, infelizmente, essa engrenagem do mundo, ela fez a sua cabeça. Ela colocou um monte de coisa na sua cabeça que não tem nada a ver com o ser humano que você é. Você quer ser feliz. Você quer ser feliz. Você quer se dar bem na vida. Agora, com os pensamentos do homem, você não vai conseguir. Você precisa dos caminhos de Deus, dos pensamentos de Deus, você precisa da palavra de Deus. Você precisa. E isso não é para o ano que vem, para daqui 10 anos, para daqui 100 anos, não. A sua conversão, ela tem que começar sempre no dia chamado hoje. Todos os dias a gente tem que se converter. Porque você ser santo na igreja é muito fácil. É fácil. Você ser santo num convento? Fácil. Eu quero ver você ser santo lá na sua casa, convivendo com a sua esposa, com o seu esposo, convivendo com os seus filhos. Eu quero ver você ser santo lá. Quero ver você ser santo no trânsito, quero ver você ser santo no seu trabalho. Entendeu? Aí você perde a santidade, então não adianta. Você precisa de uma transformação interior. E essa transformação são duas atitudes muito simples. A primeira é de você tomar a decisão de todos os dias, amar a Deus. Todos os dias você tem que falar com Deus: Senhor, eu preciso te amar. Senhor, entra na minha vida hoje. Senhor, que o Espírito Santo do Senhor guie meus pensamentos, meus sentimentos. Porque, irmão, Deus não ia chamar você para você continuar do jeito que você está. Senão não precisava de Bíblia, não precisava de igreja, não precisava de oração. Se é para você ser do jeito que você está e você morrer do jeito que você é, não precisa de nada. Para que orar? Para que? Não precisa de nada, entendeu? Você já está satisfeito, já está feito.
Relacionamento com Deus é diário, diário. Até de noite, quando você está dormindo, muitas vezes o diabo coloca sonhos em você, sonhos espirituais. Muitas vezes Deus te dá sonhos espirituais e você tem que entender isso, que apesar de você estar dormindo, quando você acorda, você teve um sonho espiritual. Você tem que falar: Senhor, por que eu tive esse sonho? O que é isso? Se você vê que é um sonho negativo, você vai pedir a Deus o livramento, vai pedir a Deus talvez até um entendimento, a interpretação desse sonho. Se for um sonho bom também, você pede a Deus o discernimento, falou: Senhor, eu quero ter mais sonhos espirituais, eu quero sonhar mais com o teu reino. Entendeu? Relacionamento com Deus é um relacionamento de casamento, de amor verdadeiro, e você não tem esse amor, você não tem. A sua fé é uma coisinha, o seu amor por Deus é muito pequeno. Mas o que Deus quer de você é que você aprenda todos os dias a tomar uma atitude a seu favor. Porque, meus irmãos, enquanto você achar que as coisas materiais e os relacionamentos humanos vão preencher o seu vazio, você vai se enganar, você vai se iludir, você vai sofrer, você vai ter decepções, você não vai alcançar. Entendeu? Por isso que Jesus fala assim: olha, primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas, Deus vai te acrescentar. Primeiro comece a tomar a atitude de amar a Deus com todo o seu coração. Livro de Êxodo, no capítulo 30, diz a palavra do Senhor assim: e farás um altar para queimar um incenso de madeira de acácias, o farás. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado, e 2 côvados a sua altura. Dele mesmo serão as suas pontas. E com ouro puro o forrarás, o seu teto e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Nos 2 cantos as farás, de ambos os lados, e serão para lugares dos varais com que será levado. E os varais farás de madeira de acácia, e os forrarás com ouro. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias, cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecerei sobre ele incenso estranho, nem holocaustos, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. Aqui no versículo 9, irmãos, nós vamos ver uma referência no livro de Levíticos, no capítulo 10, no versículo 1 e 2, que é muito importante essa referência aqui. Depois na sua casa você pode dar uma olhada lá. Por quê? Porque, irmãos, as coisas de Deus são sérias, muito sérias. As coisas de Deus não são brincadeira. Por isso que a Bíblia diz que Deus é santo. Por isso que Deus aqui ele está descrevendo todo o rito dessa igreja, para que as pessoas entendam as coisas de Deus e levem a sério o projeto de Deus e o reino de Deus. E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as suas pontas com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares.
Todo aquele que passar pelo arrolamento dará isto, a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é oferta ao Senhor. Qualquer que passar pelo arrolamento de 20 anos para cima, dará a oferta alçada ao Senhor. O rico não dará mais, e o pobre não dará menos da metade do ciclo, quando derem a oferta alçada ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para a memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. Essas ofertas, normalmente, irmãos, era para a igreja, era para sustentar os levitas, porque a tribo de Levi, ela, quando Deus faz essa ordenação aqui, ela foi a única que não recebeu cidades, não recebeu posse, né? Tiveram o privilégio de servirem a Deus. Como Deus diz, né, a herança deles seria um Deus, seria a presença de Deus, poder estar com Deus, né? Muitas pessoas acham que a melhor herança é dinheiro, é bem material. Só que ela não entende que por mais dinheiro que ela tiver na terra, não vai dar mais um dia de vida para ela, né? E a única promessa que você tem real de viver de novo em um mundo melhor, com um corpo melhor e sendo você, é a promessa de Jesus aqui na Bíblia. Todas as outras promessas, se você for um curioso, quiser buscar dentro das vãs filosofias do mundo, buscar estudar essas filosofias, você vai ver que a teoria deles não tem fundamento, porque na próxima vida que você tiver, você não vai ser você, que você evoluiu demais, você não vai ser você. E o dia que você deixar de ser você, você morreu. A promessa de Deus, Ele vai te ressuscitar, você continuará sendo o mesmo ser que você é. Versículo 17. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre, para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos, os seus pés, para que não morram, e isto lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua descendência nas suas gerações. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, e de canela aromática a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de acácia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, 1 rim. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás essas coisas, para que sejam santíssimas, tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem,
nem fareis outro de semelhante composição. Santo é e será santo para vós. O homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado do povo. Aqui você vai ver uma referência muito importante, lá no livro de Levíticos, no capítulo 10, no versículo 10, no livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 26, Ezequiel, capítulo 42, versículo 20, e Ezequiel 44, versículo 23. Por que são importantes esses versículos? É o que a gente chama de contexto da Bíblia. Você às vezes lê um versículo, você às vezes nem entende muito o porquê dele, mas quando você lê o contexto da Bíblia, você vai entendendo. Inclusive, muitas leis levíticas que foram ditadas por Deus naquela época, com certeza muitas pessoas que não acreditavam em Deus, como muita gente até hoje não acredita em Deus, não acredita na Bíblia, as pessoas que leram aquela lei, com certeza, devem ter feito até piadas sobre aquelas leis. Por exemplo, dizia que se um rato caísse num jarro de água e morresse, você tinha que levar aquele jarro para fora do acampamento, quebrar ele e enterrar, jogar aquela água fora. Imagina, naquela época, você ter um vaso era uma preciosidade. Não é igual hoje que todo mundo tem tudo, né? Imagina ainda mais quem morava acampado em deserto. E aí, só porque caiu um rato, que eles comiam rato. Muita gente come rato até hoje, Só porque o rato caiu. Hoje, com o avanço da ciência, nós sabemos que o rato transmite uma série de doenças perigosíssimas, como a peste bubônica, o hantavírus, que é um vírus que, às vezes, nos Estados Unidos tem alguns lugares lá, quando determinada época do ano prolifera uns ratinhos ali, mata muitas pessoas, porque o vírus se propaga com muita velocidade e mata muitas pessoas. Então, quem ouviu essa lei lá naquela época, não entendeu ela. Por isso que as coisas de Deus não são para a gente entender, são para a gente obedecer. Entendeu? Ou você crê ou você não crê. Então, aqui, por exemplo, no livro de Levítico, no livro de Ezequiel, Deus está deixando claro que Ele quer que você aprenda a separar o santo do profano, o certo do errado, o bem do mal, o puro do impuro. Isso é uma coisa mais do que lógica, irmãos. Nós vivemos em uma sociedade que, se você não prestar atenção nessa divisão das coisas, você vai daqui a pouco achar normal você roubar de alguém, roubar o que está dentro de um carro de alguém, Você vai achar normal, entendeu? O que tem, Aí é por isso que as cadeias no mundo inteiro estão cheias de muitas pessoas até que nem eram para estar ali, pessoas boas, mas resolveram caminhar por um caminho do tolo, caminho da falta de consequência, da falta de análise, da falta de sabedoria, E acabaram pagando um preço, e pagam um preço caríssimo, por fazer coisas erradas. Então, por isso que Deus já determina para aquele que ama Ele, como Jesus falou, se você diz que me ama e não obedece os meus mandamentos, você é mentiroso, você não me ama. Não é? Se a pessoa não quer nem ler os mandamentos de Jesus, como é que ela vai obedecer? Primeiro você tem que ler a Bíblia, você tem que amar a Bíblia, você tem que querer a palavra de Deus para dentro de você, para você ter ela no seu coração, na sua mente, para na lida do dia a dia, na circunstância do dia a dia, na convivência, na vivência do dia a dia, os versículos bíblicos ajudarem você a ter personalidade para poder desviar do mal, Porque nós lutamos contra seres espirituais nas hostes celestiais da maldade. Não se esqueça que Maria Madalena era uma pessoa boa
mas 7 demônios estavam ali destruindo a vida dela, tanto que ela chega num ponto que ia ser apedrejada, ia morrer por apedrejamento. Quando ela é liberta daqueles 7 demônios, ela se torna uma nova pessoa, tanto é que ela anda com Jesus, tem o privilégio de ser uma das primeiras pessoas a verem Jesus ressuscitado. Então nós temos que prestar atenção nessa matemática, irmãos. A questão é matemática. Deus não te chama para você ficar com um pé no mundo e um pé no reino dele, porque não vai dar certo, entendeu? Ele não vai te obrigar a você viver no reino dele, mas ele te dá todas as ferramentas e cuida de você até o último dia da sua vida, esperando que você seja inteligente o suficiente, seja pelo menos um pouquinho sábio, para entender que o melhor caminho é o caminho de Jesus, é o caminho da Bíblia. Versículo 34, disse mais o Senhor a Moisés, toma especiarias aromáticas, estoraque, ionisha e gálbano, essas especiarias aromáticas e o incenso puro em igual proporção. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E uma parte dele moerás e porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que fareis, conforme essa composição, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. O homem que fizer como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Então aqui Deus está ensinando claramente que a gente deve separar o santo do profano, né? Muitos casamentos acabam, muitos relacionamentos lindos, amores lindos acabam, porque a pessoa, ela não sabe dar valor àquilo que ela recebeu e ela não sabe separar, porque todos nós, irmãos, temos desejos inconcebíveis, todos nós temos desejos malignos, todos nós, conforme a circunstância, passa na nossa cabeça coisas que não prestam nem para nós, nem para outras pessoas, e é por isso que a Bíblia vem para nos dar personalidade, para saber evitar o mal, né? Porque senão você acha normal aquilo que você está fazendo. Inclusive, os demônios trabalham na sutileza também. Vão trabalhando na sutileza. Essa engrenagem do mundo muitas vezes trabalha na sutileza, você não está vendo, mas ela está te corrompendo, e você está indo sem ver, né? Como tolo. Por isso que eu sempre digo, Deus não chama tolo. Deus não chama tímido para com ele. Deus quer que você seja como uma águia, você enxergue bem, você tenha atitudes, você queira subir no alto para ver de cima tudo, né? Deus não chama pateta, não. Deus não chama bobão, não. Deus chama a pessoa que quer realmente andar com ele e pertencer ao reino dele, porque a promessa para nós é para a gente viver em um mundo maravilhoso, perfeito. E a gente pode até ser ressuscitado ainda com muitos defeitos e muitas falhas, porque eu sei que é difícil para nós a gente morrer santo. Mas o que Deus vai querer é se você chegou lá com personalidade. Porque se alguém lá, no mundo perfeito, no céu, ele vier te oferecer alguma coisa que seja contra aquilo ali, alguma corrupção, assim como o diabo ofereceu para Eva, e Eva acabou oferecendo para Adão também uma coisa que era contra a palavra de Deus, e eles aceitaram porque não tiveram personalidade para dizer não. Né? Eu já tenho, Deus já me deu tantas coisas, eu tenho um Deus comigo, eu tenho um amor verdadeiro comigo, e Deus pediu só para mim não fazer isso, eu não vou fazer e pronto, entendeu? E essa atitude que nós temos que aprender a tomar, a ter personalidade. Amém, irmãos? Louvado seja esse Deus maravilhoso.